A Bíblia ensina, mas as pessoas não aprendem. Se a grande maioria dos seres humanos fosse Deus, ninguém seria salvo. Se a salvação dependesse do ser humano, todos se perderiam. E você vai entender o porquê aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Bom, meu amado, bom, minha amada, eu quero mostrar dois textos para você a qual eu me referi. A Bíblia ensina, mas o ser humano não aprende. Mas antes de falar desses textos, eu quero falar para você o porquê. Eu estou falando do justicismo humano, do senso de justiça, sobretudo do cristão. Então, se Deus fosse a grande maioria dos seres humanos, as pessoas não seriam salvas, porque elas querem que Deus haja como eles agem, querem que Deus faça como eles fazem, ou como eles agiriam e fariam. Então, uma pessoa cometeu um erro, ela cometeu um deslize, ela cometeu um pecado, ou que seja vários. Então, se Deus fosse o ser humano, essa pessoa não teria salvação. Errou, acabou, entende? Pecou, acabou. Só que Deus vai dizer que por mais justo que seja um ser humano, a justiça do ser humano não passa de um trapo de imundícia diante da justiça de Deus. Cometeu qualquer pecado, o homem aponta o dedo, ele critica, ele julga, ele condena ao inferno. Na verdade, não os homens, a maioria dos cristãos vão fazer isso aí. Preste atenção, querido, preste. O primeiro texto está em 2 Samuel, capítulo 24. Davi estava no leito de morte e pediu para levantar um censo, para ver quantas pessoas ele tinha quando começou o seu reinado e agora, na hora da morte, quantas pessoas ele tinha. E Deus não falou para ele levantar esse censo. O coração dele pesou e ele foi diante de Deus. Aí Deus manda o profeta Gade e fala assim: eu vou deixar você escolher o seu castigo. Olha, 7 anos de fome em Israel, ou você fugir dos seus inimigos durante 3 meses, ou apenas vir uma peste durante 3 dias em Israel e matar vários seres humanos. E Davi diz o seguinte: eu quero cair na mão do Senhor, porque o homem não perdoa, o Senhor perdoa, o homem não perdoa. O outro texto está lá em Tiago capítulo 2, verso 13, vai dizer que a misericórdia vence o julgamento, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E o problema é o seguinte, Tiago 2,13, o juízo é sem misericórdia para quem não usa de misericórdia. O juízo vem severo, implacável com as pessoas que não usam de misericórdia. Mas a misericórdia verdadeira, ela sempre vai vencer o julgamento. Mas na cabeça do cristão, da grande maioria deles, errou, acabou. Pecou, acabou. Deus não tem que ter misericórdia. O crente abre a boca, você está no inferno, você está condenado, não há mais salvação para esse ou para aquele. Se depender da vontade do ser humano, se depender da vontade do cristão, da grande maioria deles, a grande maioria das pessoas não vai ser salva. Deus perdoa, Deus tem misericórdia, mas o homem não. Então, alguém errou diante de você, ou com você, ou na sua frente, tem que pagar, tem que ser punido, tem que ir para o inferno, tem que ser condenado, entende? É assim que o homem pensa, então não conhece a Bíblia. Vamos lá, ok? De Gênesis a Apocalipse, Deus exige ou ensina sobre o perdão. Eu ensino, eu exijo o perdão várias vezes, mas comigo é assim: se errou eu não perdoo, se pecou eu não perdoo, entende? Ele falou com Pedro que tinha que perdoar as pessoas 70 vezes 7, ou seja, o infinito das vezes, vezes os 70, mas se pecou, se errou comigo, lago de fogo, inferno. E eu já disse muitas vezes, já tem gente no inferno? Sim. Mais gente vai para lá? Com certeza.
dos que estão no lago de fogo, alguns serão aniquilados no lago de fogo, não tenho a menor dúvida, mas ir para o inferno não é fácil como a religião ensina. O homem, a religião não perdoa. Dois textos, 2 Samuel 24 e Tiago 2,13. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. E só para completar, a causa de todos nós, todos, eu, você, todos nós, não sermos consumidos, é a misericórdia de Deus. E ela se renova a cada manhã, não para o religioso, não para o homem. Olha, se eu fosse Deus, eu faria isso com fulano, eu faria aquilo com fulano, comigo seria assim, comigo seria assado. Ainda bem que nós não somos Deus, senão ninguém seria salvo.